Boa noite, meu nome é Anderson. Eu vou estar agora iniciando a apresentação do grupo, ok? A gente vai estar falando sobre a teoria das representações sociais. Eu vou estar introduzindo a ideia desse texto, tá ok? Eu vou dar algumas explicações básicas do que a gente está querendo, qual o objetivo do texto e alguns inícios de baseamento teórico, tá? É, esse texto de teoria das representações sociais, o autor teve como objetivo fazer uma pesquisa com alguns professores para poder desenvolver melhor. O objetivo dele era saber o comportamento de sala de aula e o que as representações sociais influenciam no comportamento do professor em sala de aula. Então, como objetivo, ele analisa as representações sociais de um grupo de professores de matemática, no caso a gente está avaliando professores de matemática, né? Sobre as suas percepções, relações estabelecidas com o desenvolvimento do aluno, as avaliações que o professor faz sobre o aluno e quando o professor consegue identificar um aluno com dificuldade ou com falta de desenvolvimento na matéria e qual percepção que ele faz e de que forma que ele age para tentar solucionar esse problema, tá? O pesquisador ele vai estar usando a teoria das representações sociais, que para ele foi o método mais adequado, correto? Na percepção, no caso, o autor acreditou por tanto percepção psicológica, social, que seria o ideal para chegar ao resultado que ele queria, ao resultado onde ele queria chegar, né? Então ele considera professores como produtores de conhecimento. Ele vai estar estudando como o professor influencia em sala de aula, como um contexto social de podendo estar influenciando seus alunos a aprender e se desenvolver, e o que essa representação social influencia na hora da relação da educação matemática, correto? Como a representação social, a imagem do professor e o que ele se faz perceber, parecer para o aluno, vai estar influenciando na sua didática e na percepção do aluno de aprender, correto? Então, ele utiliza a teoria das representações sociais como embasamento, permite compreender o fenômeno que ocorre na relação entre o indivíduo e o grupo. É o que eu falei anteriormente. Como o desenvolver do professor vai estar influenciando no entender e no interesse do aluno. O autor fala que onde há comunicação, há interação. E onde há interação social, há uma representação. Que como base da representação social, existe essa ideia que se você se você tem uma comunicação, tirando um pouco da sala de aula, você se comunica com outra pessoa, você vai ter uma interação social com ela. Então, todo tipo de comunicação, você vai ter uma interação. Aí acarreta que cada tipo de comunicação vai gerar uma interação diferente, dependendo do meio onde você está, se você está no trabalho, se você está em casa, se você está em aula, se você está em algum lugar que tenha uma questão hierárquica ou questão de valores diferentes, certo? E onde essa interação social, como eu já disse antes, vai haver uma representação. Como eu disse anteriormente, lugares diferentes vão ter interações diferentes que vão acabar gerando uma representação diferente.
com uma comunicação diferente, certo? Por exemplo, numa escola de um professor com um aluno, ela vai gerar um tipo de comunicação que vai gerar um tipo de representação que o aluno vai ter do professor. Dependendo da forma como o professor passar para o aluno vai ter uma representação diferente dele, certo? Isso, como eu disse anteriormente, no próprio texto o autor cita isso, você pode ter esse tipo de interação em diversos tipos, como na casa, no trabalho, escola, na rua, certo? No dia a dia, diferencialmente, tá? Vou parafrasear um pouco o texto para exemplificar ainda mais qual a perspectiva e interação dessas palavras. Próprio Moscovic é um autor que ele vai tomar como referência. Logo em seguida eu vou estar falando um pouco mais dele. Vou estar citando aqui uma obra de Moscovic, tá? As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas circulam, cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de uma fala, um gesto, um encontro, um novo universo cotidiano, como eu estava falando. A maioria das relações sociais estabelecidas, os objetos produzidos ou consumidos, as comunicações trocadas delas estão impregnados. Sabemos que as representações sociais correspondem, por um lado, à substância simbólica, que entra numa elaboração ou por outro. A prática que produz a dita substância, tal como a ciência ou os mitos, corresponde a uma prática científica e mítica. Ou seja, cada tipo de comunicação social, cada tipo de representação social vai gerar uma forma de representação diferente. No dia a dia, no mesmo local, pode ter uma representação diferente do outro, de um dia para o outro, certo? Então tudo vai depender muito das pessoas, onde estão, das alterações que você teve, certo? Do objeto, que você pode tomar uma pessoa como sendo o objeto central dessa representação, e após alguma mudança de atitude dessa pessoa, o tipo de representação alterar, certo? Então, ao realizar a pesquisa, evidenciaram diferentes formas de como os professores se relacionam com os alunos, considerando o meio social em que vivem, seu histórico familiar e a maneira como entendem o grupo de alunos. Em caso aqui que ele fala, considerando o meio social onde vivem, o meio sala de aula pode ser alterado dependendo do local onde é realizada a aula. Aqui no nosso caso, aqui, Corumbá e Ladário, uma aula que é ministrada em Corumbá, você pode tomar uma didática completamente realizada em Ladário, mesmo sendo um local muito próximo. Você tomar um melhor exemplo aqui, você pega Corumbá, você pega uma escola em Manaus, que a cultura é diferente. A cultura é bem diferente, você tratar o aluno de um lugar para o outro, até pela forma que o aluno vai estar absorvendo, certo, o conteúdo, tá? Agora eu vou falar um pouco do fundamento da teoria, tá? A teoria da representação social. A representação social atua por meio de observações de análise dessas observações e noções linguísticas que se apropriam. Moscovic, como eu tinha falado antes, ele é um romeno, nascido em 1925, tá? E ele é um dos principais teóricos que falaram da representação social, tendo em vista que ele tem como obras próprias, como pesquisador e autor, ele tem 12 obras individualmente, mais 14 obras feitas com outros autores, em coautoria, certo? Todas essas obras, o estudo dele, ele teve desde 1950, que é usado como referência. Então, é um autor que é bem considerado atualmente nessa área de pesquisa, certo? Então, ele teve interesse pelo poder das ideias. O que seria isso? Ele estudou como e por que as pessoas partilham o conhecimento e desse modo constituem sua realidade comum, de como eles transformam ideias em práticas, certo?
ele tomou muito essa ideia de grupos, atos, constitui e transforma a sociedade. No caso, cada grupo tendo um diálogo, tendo uma convivência, eles vão ter certos atos que vão formar ideias e essas ideias podem estar transformando outros grupos, transformando a sociedade, dependendo, claro, podendo ser grupos pequenos, grupos de grande influência, e cada pequeno grupo pode fazer uma pequena modificação e podendo trazer várias outras formas, tá? Ele fez pesquisas tanto dos anteriores quanto revolucionando e trazendo à tona pesquisas anteriores, certo? Entre vários termos que ele buscou, como a representação de não era a mesma para todos os membros de uma sociedade, pois depende tanto do conhecimento do senso comum, um dos termos muito ditos por ele, na verdade, termos principais, seriam a amarração e a ancoragem. A amarração, no caso, amarração no sentido figurado, seria amarrar um barco a um porto. O conceito que logo evoluiu para a amarração, que logo depois evoluiu para a ancoragem. E a observação, processo pelo qual o indivíduo ou grupo acoplam imagens reais, concretas e compreensíveis. No caso, a ancoragem seria a ideia de quando você toma como referência um material, uma pessoa, uma ideia, e tudo que você observa referente àquele tema, você toma isso como referência. Então, aquela pessoa, aquele objeto, você toma ela como referência, e qualquer coisa que você vai alterar um pouco em cima dessa imagem, certo? E a observação você vai estar observando um certo objeto, um certo termo, e vai tomar como referência, não como a ancoragem, mas ele toma como imagem grupos ou ideias para poder estar se fazendo uma observação e evoluindo a partir dela. Tá ok? Eu vou estar encerrando aqui agora. Minha amiga Ilma vai estar falando um pouco mais sobre Moscovic, certo? Então, boa noite e qualquer dúvida